Hoje nós vamos começar uma nova série de estudos com, não vou dizer um novo livro, porque na verdade são 3 novos livros, né? Vamos pegar um bloco aí, que são as 3 epístolas ou cartas de João, né? 1º, 2º e 3º João. São alguns dos menores livros da Bíblia, principalmente a segunda carta de João. A segunda carta de João tem só 13 versículos, é um capítulo só e 13 versículos. E a terceira carta de João tem 15 versículos. Então, 13 versículos, 15 versículos, nós estamos aí diante dos menores livros da Bíblia, né? 2 João e 3 João. 1 João é um pouquinho maior. 1 João tem 5 capítulos, né? Mas 2 João e 3 João são bem pequenininhas. De novo, é prazeroso estudar esses livros, porque a gente está diante de um discípulo de Jesus falando, que é João, né? O discípulo amado. Então, assim como foi com Pedro, Pedro tem as 2 cartas, 1 Pedro, 2 Pedro, e nós estudamos as 2, está lá gravado na playlist do nosso canal, né? Os estudos de 1 Pedro, 2 Pedro, mas Pedro é esse discípulo, esse líder entre os discípulos, aquele que Jesus fala 3 vezes, né? Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, né? E Pedro se torna um pastor, um líder da igreja. E é interessante, então, você estudar esses livros desses apóstolos que conviveram com Jesus, que foram provas vivas, que eles mesmos escutaram, conviveram com Jesus, e agora eles testemunham, eles falam, né? Então, a gente poder escutar dessas primeiras testemunhas, esses que conviveram com Jesus, o que é importante. Então, estudamos 1 e 2 Pedro, agora nós vamos estudamos um pouquinho de Apocalipse antes, né? Vínhamos estudando agora até a quinta-feira retrasada, um pouco do Apocalipse também é um livro de João, e agora nós vamos pegar essas 3 cartas de João, as 3 epístolas de João. 1ª, 2ª e 3ª, eu coloquei aí epístola, tá? Deixa eu explicar rapidinho para vocês. Tem muita gente que prefere, e alguns especialistas até não admitem muito que se chame de carta. Não só essas, as do apóstolo Paulo também, eles preferem o termo epístola. É porque epístola é praticamente um gênero literário. A epístola ela tem uma estrutura, é um gênero literário da época do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo usa esse gênero literário, né? Assim como outros escritores usam esse gênero literário, que era um gênero comum na literatura grega já, e o apóstolo Paulo então usa esse gênero literário e essa estrutura que começa lá com uma saudação, né, com uma apresentação, termina lá de novo com uma conclusão, com uma saudação às pessoas. Tem todo um esquema, uma estrutura própria de escrita dessas epístolas, né? Então é o gênero epistolar. Mas são cartas, né? Paulo estava escrevendo cartas, só que ele escreveu essas cartas dentro dessa estrutura epistolar, das epístolas. Mas podemos chamar de cartas tranquilamente. Agora, chamar essas cartas de João de cartas tem um outro problema daí, né? Daí elas não seriam nem epístolas, e há quem pense que elas não são nem cartas. Há quem pense que 1 João, por exemplo, é, na verdade, um sermão, uma mensagem que João escreveu e mandou, né? Mandou para uma ou mais igrejas. E acha-se isso porque não tem uma apresentação, João não fala que é ele, a gente sabe indiretamente que é ele, a gente sabe pelos testemunhos dos primeiros cristãos, pelos cristãos da época que dizem que foi ele que escreveu. As semelhanças com o Evangelho de João são muito grandes também, a gente vai notar isso. Então a gente não tem dúvida que foi João que escreveu, mas ele não se apresenta na carta. Ele já começa falando.
Enfim, não tem aquela estrutura necessariamente de uma epístola e também não tem uma estrutura de uma carta. Ele também no final não faz a saudação final, enfim. Mas também tem muitos e os próprios testemunhos da época de João, dos primeiros cristãos depois de João, já chamavam essas três cartas, né? As três cartas de João. Por isso a gente chama, e não tem problema nenhum, nós chamarmos as três cartas, né, de João. O meu objetivo hoje é fazer mais uma introdução, tá? Eu não quero me alongar demais, então fazer uma introdução mais genérica, tá? Sobre essas cartas de João e sobre João. Os escritos deixados por João. Vejam, Paulo escreveu 13 livros do Novo Testamento. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 livros, portanto, metade do Novo Testamento, foram escritos por Paulo. A começar lá, e eles estão todos em sequência, né? Uma sequência, inclusive, do maior em termos de texto, de comprimento de texto, que é Romanos, até o menor, né? Então, é assim que foi organizado, mas todo o bloco do apóstolo Paulo está junto. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Deu 13. Muito bem. Próximo livro, Hebreus. Hebreus esses 13 se tem certeza que são de Paulo. Hebreus se tem dúvida, por isso não se coloca, mas muitos acham que Hebreus também foi escrito pelo apóstolo Paulo. Talvez tenhamos uma 14ª carta escrita por Paulo, né? Em geral a gente não coloca como de Paulo, porque a gente tem dúvidas, mas eventualmente até poderia ser. Mas então nós temos 13 cartas, a metade do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Quem é o segundo maior escritor do Novo Testamento? O segundo maior escritor é justamente João, o apóstolo João. João escreveu 5 livros do Novo Testamento. O Evangelho de João, a primeira, a segunda e a terceira epístola de João e o Apocalipse. Agora vamos ver, eu não sei se vocês sabem disso, já ouviram, mas quando João escreveu? João foi o último escritor do Novo Testamento, né? A maioria dos discípulos, dos 12 discípulos, bom, uma boa parte deles nem escreveu livros do Novo Testamento, né? Mas dos 12 discípulos, apenas João é o que realmente permanece vivo, né? Embora tenha sido preso no final da vida, mas é o único que permanece vivo. Os outros 11 tiveram mortes horríveis, né? E morreram um bom tempo antes, inclusive. Por exemplo, quando nós estudamos as cartas de Pedro, a gente viu que Pedro morreu provavelmente no ano 64, na perseguição, na grande perseguição promovida por Nero, né? Das inúmeras crucificações, e Pedro foi crucificado, não se tem muita dúvida de que foi no tempo de Nero, provavelmente no ano 64 depois de Cristo. Agora, então vejam, Pedro morre no ano 64. Quando é que João escreve os seus livros, né, os seus 5 livros? E foi bem depois, ele foi o último escritor do Novo Testamento. O Evangelho de João foi escrito por volta do ano 85, portanto, praticamente 20 anos depois da morte de Pedro. Quando João escreve, os outros evangelhos já estavam escritos, e João até, de certa forma, se refere a eles, Paulo se refere a eles, Pedro se refere a eles. Então os livros, os Mateus, Marcos e Lucas já estavam escritos e já estavam circulando. E daí João decide escrever o seu evangelho no ano 85 depois de Cristo. E notem como é interessante isso. Enquanto Mateus, Marcos, Lucas e João são os sinóticos, aqueles que enxergam com os mesmos óculos, né? Ótica, sinóticos, com o mesmo olhar, e muitas vezes eles descrevem o mesmo acontecimento da vida de Jesus. A gente vê nos 3 evangelhos,
João já não. João escreve bem depois e João não repete. 93% do Evangelho de João é inédito, não está escrito nos outros evangelhos, porque o propósito de João foi justamente colocar coisas ou dizer coisas que os outros já não tenham dito ainda. Então, 93% do Evangelho de João é inédito, justamente porque ele escreveu depois os outros e não repete o que os outros já disseram, acrescenta fatos novos que os outros ainda não tinham dito. Então, é muito interessante ver isso. O Evangelho, então, foi escrito por volta de 85 depois de Cristo. A primeira, a segunda e a terceira epístola por volta do ano 90 depois de Cristo. E o Apocalipse por volta do ano 95 depois de Cristo. Então vejam que nós já estamos no final do primeiro século. João, nessa altura aqui, João era o mais novo dos apóstolos, né? Mas mesmo assim, calcula-se que João deveria ter mais ou menos, quando ele escreveu o Apocalipse, João deveria ter mais ou menos entre 85 a 95 anos, quando ele escreveu o Apocalipse, quando ele estava preso na ilha de Patmos, escreve o Apocalipse. Então, João acompanha uma vida longa, uma longevidade, né? Até acompanha praticamente o primeiro século inteiro do cristianismo. E a gente não sabe exatamente que ano ele morreu. A gente sabe que ele escreveu o Apocalipse por volta do ano 95. Como é que a gente sabe? Porque ele está preso e por tudo que ele relata nas cartas, para as 7 igrejas do Apocalipse, a situação toda ali é uma situação de perseguição, que foi a perseguição promovida por Domiciano, pelo imperador Domiciano. E o imperador Domiciano morreu no ano 96, e a perseguição ela foi mais rigorosa nos últimos 2 anos de reinado de Domiciano. Então o Apocalipse foi escrito em 95. Agora vocês entendem que no final do Evangelho de João, esses dias a gente até leu isso na igreja, e eu não quis pegar isso porque são detalhes, mas final do Evangelho de João, acontece aquele episódio, João narra aquele episódio com Pedro, que Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Porque ele tinha negado Jesus 3 vezes. E no final dessa parte, que é bem o finalzinho do Evangelho de João, só está João, Pedro e Jesus caminhando na praia, e Pedro fala para Jesus, e quanto a esse? João, né? Porque Jesus tinha acabado de prever a morte de Pedro. Daí Pedro fala, e quanto a ele, né? O João, o que vai acontecer? E daí Jesus falou, se eu quero que ele permaneça, o que te importa? E daí começou a circular a ideia de que João não morreria. E agora vocês veem que essa ideia, até provavelmente na mente das pessoas da época, até começa a ganhar volume, porque vejam que ele, 95 depois de Cristo, João ainda estava escrevendo o Apocalipse e estava vivo. Então essa ideia de que João não morreria começa a circular, e cada vez as pessoas acham que ele não vai morrer mesmo, porque todos os outros já tinham morrido, e 95 depois de Cristo, João ainda está escrevendo o Apocalipse lá da ilha de Patmos. Mas sim, João morreu, e até no final do Evangelho, o próprio João diz assim, não, Jesus não disse que ele não ia morrer, Jesus só disse, se eu quero que ele permaneça, o que te importa, mas Jesus não disse que ele não ia morrer. Então o próprio João esclarece esse episódio, né? Mas é interessante, então, que João, ele é o último escritor de todos, ele escreve os seus livros já no final, 85, o Evangelho, por volta do ano 90 depois de Cristo, as suas 3 cartas, até nessas 3 epístolas a gente pode ver o que está acontecendo no final do primeiro século. Jesus morreu por volta do ano 33, né? Com 33 anos, então por volta do ano 33 depois de Cristo.
E João escreve já as epístolas em 90 depois de Cristo, praticamente 60, 57 anos depois da morte de Jesus. O que está acontecendo 57 anos? Como é que as igrejas foram desenvolvendo? Quais são as heresias? Quais são os ensinos falsos que estão acontecendo no final do primeiro século do cristianismo? E isso é bem nítido nessas 3 cartas de João. O que está acontecendo com a igreja, o que está circulando no meio da igreja de doutrinas falsas sobre Jesus, e que João, inclusive, vai combater essas doutrinas falsas. Então, através dessas 3 cartas de João, a gente até tem uma ideia da igreja, do que está acontecendo, né, com a igreja de Deus no final do primeiro século. Então, João foi pastor das 7 igrejas do Apocalipse. João não apenas escreve para aquelas 7 igrejas do Apocalipse, na verdade, ele era pastor dessas 7 igrejas do Apocalipse. As 7 igrejas do Apocalipse estão nessa área aqui, que é conhecida como a Ásia Menor. Deixa eu então situar para vocês aqui no mapa, né? Esse aqui era um mapa da época, mas aqui a gente tem referências, né? A botinha aqui, a Itália. Então, Itália, aqui é Grécia. E aqui, aonde estavam as 7 igrejas do Apocalipse, aqui tudo é Turquia hoje, né? Então, Turquia está aqui, Grécia está aqui, Itália está aqui. Jerusalém está aqui embaixo, né? Jerusalém aqui embaixo. Então, por volta do ano 66 a 67, João, se sabe disso pelos testemunhos das pessoas da época, 66 e 67 depois de Cristo, João foi morar em Éfeso. Já vou ampliar o mapa para vocês perceberem, mas então João vai de Jerusalém e passa a morar em Éfeso e ser o pastor de Éfeso, de toda essa região aqui que é conhecida como a Ásia Menor. Então vamos ver um outro mapa agora. Aqui nós temos as 7 igrejas. Então João morou em Éfeso, né? Inclusive foi sepultado em Éfeso. Tinha pessoas da época, e eu já vou falar sobre Policarpo, por exemplo. Tinha pessoas da época que sabiam inclusive localizar onde estava a sepultura de João, né? Mas então João, a partir do ano 66, 67, ele vai morar em Éfeso e, posteriormente, final do primeiro século, ele é sepultado, inclusive, em Éfeso. Mas, provavelmente, ele foi pastor de todas essas igrejas aqui que ele fala em Apocalipse: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas são as famosas 7 igrejas do Apocalipse, 7 igrejas das quais João, na verdade, tinha sido pastor. E no Apocalipse, João, então, estava exilado, né, por causa do testemunho. É assim que ele começa o Apocalipse, que ele estava exilado, preso, né, ou exilado na ilha de Patmos, por causa do testemunho da sua fé. Portanto, ele era um preso por causa da fé, né, exilado por causa da sua fé na ilha de Patmos, de onde ele escreve as cartas para as 7 igrejas do Apocalipse. Então, entre 66 a 70, João foi residir em Éfeso e se tornou o pastor das igrejas da Ásia Menor. Muito bem. Os testemunhos de Policarpo, eu estou falando disso aqui, pessoal, porque provavelmente as 3 cartas de João, essas 3 cartas foram escritas justamente de Éfeso, tá? Éfeso foi o lugar da escrita. Os testemunhos de Policarpo. Policarpo foi o bispo de Esmirna. Veja aqui, Éfeso está aqui, Esmirna está aqui. Uma cidade bem próxima, né? E Policarpo viveu de 69 até 155. Então, notem que João foi morar em Éfeso por volta do ano 66, 67. Policarpo nasce só no ano 69.
e Policarpo morre em 155. Policarpo acabou ficando famoso porque teve uma morte extremamente dramática. Ele morreu com 86 anos, e com 86 anos ele era o líder da igreja, e ele fizeram uma fogueira para ele em praça pública, o colocaram num poste com a lenha toda embaixo, e veio alguém e o apunhalou e o matou, e daí eles colocaram fogo na lenha para queimar o corpo dele, mas, segundo as testemunhas, o fogo não queimou o corpo. Havia muito fogo, mas o fogo nem chamuscou o corpo. É interessante, então, na tradição católica, Policarpo acabou se tornando um santo, né, por causa desse milagre de que, por mais que tenham tentado atear fogo no corpo dele, o corpo dele acabou não queimando, né? Mas esse é Policarpo, um líder da igreja, um importantíssimo líder da igreja aí, da virada do primeiro século, que acompanhou João, né? Então, Policarpo foi convertido pelo testemunho de João. O próprio Policarpo diz isso, né? De que ele foi convertido através do testemunho do apóstolo João. Alguém que chega à fé através do apóstolo João e que convive, assim como João tinha convivido com Jesus, agora Policarpo convive com o apóstolo João, acompanha o apóstolo João, né? Ele é dessa cidade próxima e acompanha, e se torna inclusive um pastor, um líder da igreja de Esmirna e de todas essas igrejas da Ásia Menor naquela época. Tem uma coisa, um episódio bem interessante que Policarpo comenta sobre João, que é o episódio do balneário. Veja que aqui tudo é banhado pelo mar, né? Tanto Éfeso, Esmirna, Pérgamo, toda essa região aqui. Então, Policarpo conta um episódio que eles foram num balneário, né, se banhar lá na beira do mar, e de repente apareceu um cara lá chamado Cerinto. E esse Cerinto era um dos hereges da época, estava propagando uma heresia, uma falsa doutrina sobre Jesus. Ele não acreditava que Jesus tinha de fato se encarnado, acreditava que Jesus fosse um espírito que não havia se encarnado. E inclusive isso aparece esse combate de João quanto a essas falsas doutrinas de Cerinto, aparece no livro, no capítulo 4, versículo 2, João diz assim: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora está vindo ao mundo. Então, notem aqui que João está combatendo essa falsa doutrina desse Cerinto, que não acreditava que Jesus havia se feito carne. Era uma doutrina errada que ele estava propagando, e João combate isso no seu livro. Mas então, nessa ocasião, João estava nesse balneário, Policarpo estava junto, e de repente falaram para João que esse Cerinto, né, que propagava essas doutrinas falsas, tinha chegado no balneário também. João pegou e saiu, foi embora. E por quê? Porque ele tinha medo de que Deus mandasse fogo do céu à terra, né, para castigar esse inimigo da verdade, né, por esse propagar das falsas doutrinas. E assim como lá no Antigo Testamento, que Deus fez vir fogo do céu, né, algumas vezes, então João ficou tão assustado que, meio hilária a história, né? João sai do balneário com medo do castigo de Deus, que o castigo de Deus pode vir sobre aquele balneário, porque o Cerinto, né, que estava propagando essas falsas doutrinas, tinha chegado no balneário. Mas é interessante a gente ver esses testemunhos, né, de pessoas que conviveram com João, no caso de Policarpo, que foi convertido pelo testemunho de João, que se tornou um líder, um pastor de Esmirna, um pastor da região, uma pessoa muito influente, uma das mais influentes
da virada do primeiro século foi justamente através do testemunho de João, né? Policarpo se torna um líder importante e ainda consegue nos dar alguns detalhes da vida de João aí que a gente não saberia se não fosse o testemunho dele. A primeira carta de João, assim como as demais, mas a primeira carta, de modo especial, acredita-se que ela seja que fosse uma carta circular. Circular é para fazer o círculo mesmo, né? Para circular. Então, presume-se que ela não fosse uma carta enviada a uma igreja só, mas foi um texto, uma carta que João escreve, porque ele tinha sido pastor de todas essas igrejas, né? Ele era pastor das igrejas. Ele escreve essa carta para circular entre as igrejas, tá? Para que todas tivessem conhecimento disso. Então, uma carta circular. E talvez essa carta, que era uma carta genérica e que foi feita para circular, talvez ela fosse acompanhada de um bilhete personalizado. A segunda carta, que só tem 13 versículos, pode ser um exemplo disso. E isso é interessante, se a gente enxergar assim, a segunda carta só tem 13 versículos. Pode ser, eventualmente, que a segunda carta de João, de fato, seja esse bilhete personalizado. Tá? Então, é como se, Pedro escreve um texto que é para ser conhecido de todas as igrejas, e essa carta é para circular entre todas, mas quando essa carta vai ser entregue para a igreja de Esmirna, ou para Pérgamo, ou para Tiatira, Pedro escreve um bilhete personalizado para cada igreja, né? Para que a carta seja entregue. Vejam como a segunda carta de João começa. O presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Espero visitá-los e falar com vocês face a face. O presbítero é como ele chama a ele mesmo. Pedro também faz isso, né? Em 1 Pedro capítulo 5, Pedro também fala que escreve para os presbíteros e diz, eu sou um presbítero como eles, né? Então, tanto Pedro quanto João se chamam de presbíteros. O presbítero, que é João, a senhora eleita. A senhora eleita provavelmente não era uma mulher, era a igreja, e aos seus filhos amados. Então, Pedro está escrevendo para uma das suas igrejas, né? E daí chama essa igreja de a senhora eleita e aos seus filhos amados. Notem que não são esses filhos aqui, e é a igreja mesmo, pela continuação. A quem amo na verdade, e não apenas os amos, mas também todos os que conhecem a verdade, né? Os que conhecem a verdade são esses filhos dessa senhora eleita, dessa igreja, nesse local. E vejam como ele conhece bem, né? Espero visitá-los e falar com vocês face a face. Então dá realmente a impressão de que, segundo João, seja uma desses bilhetes individuais escritos para acompanhar essa carta. Então Pedro tinha uma das igrejas em mente, conhece essas igrejas, já está dizendo que quer visitar essa igreja, né, de novo e tal. Tem até outros detalhes interessantes, não quero dar muitos detalhes hoje, senão tira a graça dos próximos, né? Depois a gente vai estudar a segunda carta de João aí. Mas então, 1 João é para ser provavelmente uma carta circular, que era para ser de conhecimento de todas as igrejas. O discípulo amado, João, o próprio João se chama de o discípulo amado nos evangelhos, né? É como ele se refere a ele mesmo. Não é porque porque ele era o preferido, não é porque ele era mais amado do que os outros discípulos, era simplesmente pelo fato de que João se sentia amado por Jesus. João sentia o amor de Jesus por ele, né? Não é que ele fosse o preferido ou mais amado, mas ele se sentia amado por Deus, ele se sentia amado por Jesus, então ele se denomina o discípulo amado. E vejam como isso faz sentido e de certa forma fica claro agora nessa primeira carta de João.
Nisto consiste o amor, 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E aqui está o discípulo amado, assim sou eu, assim é você, né? Nós somos os discípulos amados. Por que nós somos amados? Porque Deus nos ama. Não que nós tenhamos amado a Deus. Não é nisso que consiste o amor. O amor consiste em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós somos discípulos amados. Discípulos pelos quais o Pai mandou o seu Filho ao mundo, nos amou de tal maneira. João 3,16. Deus nos amou de tal maneira, o Pai nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho amado. Esse é o amor. Nós somos os discípulos amados, esses a quem o Pai amou de tal forma que manda o seu Filho vir ao mundo, se encarnar, morrer por nós na cruz para nos conquistar a vida eterna, o perdão dos nossos pecados, a santificação e a vida eterna. Então nós somos os discípulos amados e João se sente o discípulo amado. Mas agora o discípulo amado que sente esse amor de Deus, que recebe esse amor de Deus, que é amado por Deus, também se torna o discípulo do amor. O discípulo amado estimula o amor. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Assim, se Deus nos amou dessa forma, vamos amar uns aos outros dessa forma também. Se 1 Coríntios capítulo 13 é chamado de o texto do amor, o capítulo do amor, a primeira carta de João é chamado de a carta do amor, né? o livro do amor. E de fato, como João fala sobre o amor. Não vou antecipar demais, porque nós vamos estudar sobre esses textos aí a partir da semana que vem, né? Então, continuem assistindo, mas sim, de fato, a primeira carta de João é a carta do amor, é o livro do amor. O discípulo amado nos estimula os cristãos de todas as épocas ao amor, né? Então, é a carta do amor. Temos em 1 João versículos muito bem conhecidos. Se aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele, tão conhecido, né? Por nós. De Jesus é o nosso advogado diante do Pai. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Um texto muito lido. Então, na primeira carta de João, vocês vão ver que nós temos diversos dos versículos mais decorados da Bíblia e mais usados, mais lidos e confortantes da Bíblia. Muitos deles estão justamente na primeira carta de João, tá? E vamos achar aí na primeira carta de João que a importância desse tripé de uma doutrina genuína. João combate o erro, combate essas falsas doutrinas, né? De uma doutrina genuína, verdadeira, unida a uma ética cristã e ao amor cristão. Bom, eu vou terminar por aqui hoje. Só quis dar um gostinho para vocês, fazer uma introdução sobre João, contar um pouco sobre João, quando foi que ele escreveu, quantos livros ele escreveu, dar alguns detalhes que talvez vocês nunca tinham ouvido sobre esses detalhes, sobre de Policarpo, sobre a vida de João, e dar um pouquinho do gostinho do que nós vamos estudar a partir da semana que vem. Daí a gente vai começar a estudar parte por parte do Evangelho dessas 3 cartas de João.